Muito bem, bem-vindo meninas e meninas, jovens e jovas de todo o Brasil a mais uma aula de física. Hoje nós vamos resolver exercícios sobre velocidade média ou velocidade escalar média. Tudo bem? Vamos lá? Vai aparecer aí na tela para você a equação da velocidade escalar média, que é ΔS dividido por ΔT. Quem é o ΔS? É o deslocamento escalar. Ok? Está aí na tela para você. É o deslocamento escalar. Ele pode ser medido em metros ou quilômetros. E o ΔT é o intervalo de tempo que o corpo levou para realizar aquele deslocamento, ou tempo gasto, que pode ser em segundos ou em quilômetros por hora. Ou em hora, aliás, não é? No SI, claro que a gente deveria usar o deslocamento em quilômetros e o tempo em segundos. E aí nós teríamos a velocidade em metros por segundo. Mas é muito comum, na prática, para o nosso cotidiano, usarmos velocidade em quilômetros por hora. Nesse caso, o deslocamento estaria em quilômetros e o tempo estaria em horas, tá? Só toma cuidado para não misturar as unidades de medida. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro exercício. Então está aí na tela para vocês exercício de número 1. Uma viagem entre Londrina e Rolândia é feita por certo veículo com um tempo de 30 minutos. Se a distância entre as duas cidades é de 30 quilômetros, determine a velocidade média deste veículo. Então, olha só, lendo o enunciado, nós percebemos que nós temos duas informações: o tempo e o deslocamento. Então, eu vou anotar aqui do lado, ó, o ΔS é 30 quilômetros e o ΔT, ou seja, o tempo gasto, é de 30 minutos. E quem que eu quero encontrar? A velocidade média, né? Claro, se ele nos deu o deslocamento escalar e o tempo, ele vai querer que encontremos a velocidade escalar média. Então tá aí, já li o exercício, já anotei as informações, eu vou escolher a equação, que no caso é uma só, né? Só temos uma única equação, que é a equação da velocidade média. Tudo bem? Já está aí, anotei a equação. O próximo passo é a gente conferir as unidades de medida. Então eu falei agora há pouco para vocês, tomar cuidado para não misturar as unidades de medida. A distância está em quilômetro, ou o deslocamento está em quilômetro e o tempo está em minutos. Eu não vou encontrar a velocidade em quilômetros por minuto. Não me interessa, não é usual. Embora o exercício não tenha comentado nada, ou eu vou trabalhar a velocidade em quilômetros por hora, ou em metro por segundo, que seria no SI. Como ele não pediu, eu posso fazer em quilômetros por hora. Tá? Posso fazer em quilômetros por hora. Que é mais simples, porque nesse caso eu só tenho que converter o tempo para a hora, porque a distância já está em quilômetros. Então só falta converter este tempo de 30 minutos para hora. Tudo bem? Então é o que a gente vai fazer. Então vou primeiro converter o ΔT para hora. Ok? Para hora. Bom, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Então você pode fazer isso através de uma regra de 3, ou você já pode saber de cabeça que para o tempo virar hora é só dividir por, aliás, para o minuto virar hora é só dividir por 60. Se eu for montar minha regra de 3, eu faço 1 hora equivale a 60, caneta está falhando, 60 minutos. Tá? Quantas horas vai dar 30 minutos? Então, hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, tá certo? Multiplica cruzado. E o que você vai encontrar é justamente, ó, justamente, 60 vezes x, 60x e 1 vezes 30, 30. E agora eu vou isolar o meu x para descobrir quem ele é. Vou passar o 60 dividindo. Opa, aqui. Então fica 30 dividido por 60. Deixa eu só ajeitar aqui. Trinta dividido por 60, tá?
Quando chega no final do slide, a caneta vai falhando ali. Então, veja só, como eu tinha dito agora há pouco, converter minuto para hora é dividir por 60. Né? Então, eu peguei o 30 e dividido por 60. Você já sabe que 30 minutos é meia hora. E o que eu quero chamar a atenção de você aqui é que você não vai escrever isso como 0,30 ou 0,3. Porque 0,3 é 30% de uma hora e não é meia hora. Quem é o decimal que corresponde a meio? É o 0,5, não é? Então, 0,5 horas não é 50 minutos, é 50% de uma hora, que é os 30 minutos, que é o que vai aparecer se você pegar a sua calculadora e dividir aqui. 30 dividido por 60 vai dar quanto? 0,5. Vamos fazer isso aqui no próximo slide. Vamos terminar essa continha. Então, o meu x, ó, só para repetir aqui, era 30 dividido por 60, tá legal? E isso dá 0,5 horas. Agora, então, eu tenho o meu ΔT em horas e eu tenho o ΔS em quilômetros, que eu tinha extraído lá do enunciado. Tudo bem? Então, eu vou para a equação da velocidade média, que é dividir ΔS por ΔT, ou dividir 30 por 0,5, que é meia hora, né? Isso vai dar em quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. Tá? Quilômetros por hora. Vou fazer um H menorzinho aqui, vai. Isso. Tá legal? Então, esse é um exercício onde a gente só aplica, não tem muito o que pensar, só a aplicação da equação. E, claro, a gente teve que fazer a conversão das unidades de medida, tá? Então, precisamos ajeitar ali as unidades de medida, porque a distância estava em quilômetro e o tempo estava em minutos. Tudo bem? Legal, legal? Outro destaque é que isso não é óbvio que isso não quer dizer que o corpo viajou sempre com velocidade de 60, né? Foi de Londrina até Rolândia só com 60. É a velocidade média, que representa, né, como se fosse um movimento com velocidade constante de 60, mas não foi. Ele andou mais, outra ele andou menos de 60, mas a média deu 60 km por hora. Certo? Muito bem, então vamos para o próximo exercício. Está aí na tela o exercício de número 2. Uma pessoa faz uma caminhada matinal com velocidade média de 5 km por hora. Se ela caminha em linha reta por 15 minutos, determine a distância percorrida neste tempo. Tá legal? Ó, vou usar até o meu marca-texto aqui. Eu li o exercício e agora eu vou grifar as informações importantes. Então tá aqui, ó. Velocidade média é 5 km por hora. Ela caminha em linha reta, então movimento retilíneo, onde o deslocamento é igual à distância, por 15 minutos. Determine a distância percorrida. Essa é a pergunta que é feita, qual é a distância percorrida. Então, eu vou colocar aqui que, primeiro, o que eu quero? Eu quero o meu ΔS. Isso é importante você saber quem você quer. Tá? Eu tenho a velocidade média da pessoa. Vamos lá. Deixa eu só me acertar aqui. Agora vai. Eu tenho a velocidade média, que é 5 km por hora. Tá? E eu tenho o tempo, que é 15 minutos. Tá legal? Então, claro, de novo, eu vou usar a equação da velocidade média, que relaciona justamente essas três grandezas. O deslocamento que eu quero, a própria velocidade média e o tempo, né, o intervalo de tempo que esse corpo ficou se movendo. Então, de novo, o que eu preciso? Bom, li, extraí as informações, escolhi a equação. A parte de escolher a equação é mais fácil, porque a gente só tem uma equação por enquanto. Então, a equação é essa aí mesmo, a equação da velocidade média. Bom, então antes da gente colocar na equação, você tem que criar esse costume de conferir as unidades de medidas, tá? Então, muito bem, nós temos duas grandezas, a velocidade média que está em quilômetro por hora e o tempo que está em minuto. Então, veja que é uma incompatibilidade. Não dá para usar na mesma equação a velocidade em quilômetro por hora com o tempo em minuto, ou você tem que usar o tempo em hora.
para que o resultado que você encontre para deslocamento seja em quilômetro, tá? Tem que usar o tempo em hora. Então, daí o quilômetro por hora com hora vai cancelar e o resultado vai dar em quilômetro. Ah, professor, daria para você converter, mandar todo mundo para o SI? Dá. Converte a velocidade para metro por segundo, que é a medida no SI. E daí você também não vai usar o tempo em minuto. Você vai usar o tempo em segundos. Então, tem que converter o tempo. Como o exercício aqui não pediu para usar no SI, eu vou usar em quilômetro por hora. E vou achar a distância, o deslocamento em quilômetro. Então, para isso, eu vou converter o ΔT de novo, né, o que eu fiz no exercício 1, eu vou converter o ΔT para hora. Tá? Então, como que faz isso? Dividindo por 60. Dividindo por 60. Ou, então, você pensa que você vai fazer como eu fiz no anterior, né? A regra de 3. Então, primeiro eu vou converter o ΔT. Tá legal? Então, como é que você faz? Ó, a regra de 3 é assim, você tem que conhecer a relação. Você sabe que 1 hora é 60 minutos. Quantas horas vão dar? 15 minutos. Hora embaixo de hora, né? Minuto embaixo de minuto, multiplica cruzado e de novo você vai encontrar o mesmo que no anterior. Vai ficar 60x igual a 15 vezes 1, que é 15. E o resultado disso é 15 dividido por 60. Porque para eu converter minuto para hora, eu divido por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Tá legal? E isso aqui vai dar quanto? 0,15 horas? Não, não é, né? Da mesma forma que eu falei no anterior. 30 minutos não é 0,3 horas, é 0,5 horas, que é metade. Então, 15 minutos não é 0,15 horas. Vai dar 0,25 horas, porque ele é um quarto de hora. Se você pegar a sua calculadorazinha e fazer 15 dividido por 60, o que você há de encontrar é isso aqui, 0,25 horas. Tudo bem? Então, vou para o próximo slide agora e vou aplicar na equação da velocidade média a distância em quilômetro e o tempo em hora, que não é os 15 minutos, é 0,25. Tudo bem, meu bem? Vamos lá? Então, tá bom. Colocando aqui para vocês, então, o que, que a gente tinha, né? Nós tínhamos, então, a informação de que o que queríamos era o ΔS, a velocidade média da pessoa caminhando é de 5 km por hora. E agora nós vamos usar o tempo em hora, que é 0,25 hora. Tudo bem? Tudo isso colocaremos agora na equação da velocidade média. Tá? Já conferimos as unidades de medidas. E vamos agora, presta atenção, colocar cada coisa no seu lugar. Eu não vou pegar o 5 e dividir por 0,25. Tá? Não pensa no que você vai fazer. Pensa, quem é o VM? Olha aqui do ladinho, é o 5. Então, no lugar do VM, vai o 5. Tá bom? Quem é ΔS? Ah, ΔS eu não tenho, então vou repetir. Professor, pode pôr um X? Até pode, não tem problema nenhum. É mais elegante você usar a grandeza ali, né? Tá legal? E o ΔT? O ΔT eu tenho é 0,25 horas, tá? Então, o último passo para você resolver o problema é isolar a incógnita. Quem é incógnita? ΔS. É quem você quer encontrar. Isolado significa deixar ela sozinha em um dos lados do sinal de igual. Como o 5 está sozinho, tá vendo? O 5 sozinho ali, forever alone. Então, eu preciso fazer com que o ΔS fique sozinho, porque daí eu vou descobrir qual é o valor dele. Então, para isso, eu vou mandar o 0,25 para o outro lado e ele vai inverter a operação. Tá legal? Se o ΔS estava dividido pelo 0,25, o 5 vai ficar multiplicado pelo 0,25. Tá legal? E aí, quando fizermos esta multiplicação, nós vamos encontrar qual é o valor do deslocamento realizado por este corpo em quilômetros, tá? Porque usamos a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em quilômetros. Tudo bem? Vamos lá? Então, aí, fazendo a conta, multiplicando, né, o 5 pelo 0,25, isso vai dar 1,25, tá legal? 1,25 quilômetros é o nosso ΔS, é o deslocamento que a pessoa vai fazer em 15 minutos, tá? Tudo bem? Se você tivesse convertido a velocidade para metros por segundo,
E o tempo para segundo você acharia 1.250 metros. Ou algum valor aproximado disso, porque quando você converter a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, vai dar uma dízima lá, você vai ter que aproximar, né? Então talvez não dê exatamente o mesmo valor. Tudo bem? Bora lá? Então tá aí na tela para vocês o terceiro exercício do dia. É um exercício de corpo extenso, né? Então o que vai acontecer? A dimensão do móvel, do corpo que se move, ela não é desprezível se comparado à distância que ele está percorrendo. Então ela vai ter que ser contabilizada também. Eu já gravei uma videoaula, já tem aqui no canal do YouTube, você pode procurar, onde eu mostro por que eu tenho que somar, neste caso, o tamanho do corpo mais o tamanho, no caso desse exercício aqui, do túnel que ele está atravessando, tá? Então, ó, vamos para o exercício. Um trem de 60 metros de comprimento atravessa um túnel de 30. Então, veja, como é que você vai desprezar o tamanho do trem? Se ele é maior que o do túnel, ele não pode ser um ponto material, ele é um corpo extenso. Então, 60 metros atravessa um túnel de 30 em cerca de 3 segundos, nessa situação, calcula a velocidade escalar média aproximada deste trem. Então, o que vai acontecer? Tá? Eu não sou muito bom em desenho, mas veja só, não vou nem me atrever a desenhar um túnel, mas vamos supor que esse trem aí tem que atravessar uma ponte de 30 metros. Tá? Tá aí. Se a gente pensar no corpo como sendo um corpo material, né, ele chegou na ponte, se ele andar 30 metros, ele atravessou a ponte. Mas este trem, nesse caso aí, ele não vai ser um ponto material. Inclusive, o seu comprimento é maior do que da própria ponte, não é? Então, deixa eu desenhar o meu trem aqui, ó. Chique, chique, piuí. Tá? Com as rodinhas aí. Tudo bem? Então, veja que se ele andar apenas 30 metros, a pontinha do nariz do trem chegou no final da ponte, mas o trem não terminou de atravessar a ponte. E quanto que ele vai ter que andar a mais para atravessar a ponte? O seu próprio tamanho, ou seja, 60 metros, para que o seu bumbumzinho chegue ao final da ponte. Então, para que ele complete a travessia, ele vai ter que andar 30, e aí o bico dele chegou no final da ponte, mas ele vai estar inteiro em cima da ponte. Tá? Vamos supor que ele ande 30 metros, o que vai ser essa situação aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Apaguei. Ele vai estar aqui, ó, com o bico dele lá no final da ponte, mas ele está inteiro em cima da ponte. Então, quanto mais ele tem que andar para sair de cima da ponte, mais o seu próprio comprimento. Tudo bem? Se ele andar mais 60 metros, aí o bumbumzinho do trem vai chegar no final da ponte, aí ele completou a travessia. Então, esse exercício é comum, vai sempre aparecer um trem, um metrô, atravessando um túnel, uma ponte, um caminhão atravessando a ponte, alguma coisa desse tipo. E aí, o que tem de diferente neste exercício? O que tem de diferente é que o deslocamento, que eu vou chamar de deslocamento total, para que ocorra a travessia completa, tá falhando aqui, vamos lá. O deslocamento total, ΔS, vamos lá, ΔS total é o tamanho do corpo do móvel mais o tamanho daquilo que ele está atravessando. Né? Então, nesse caso aqui é do trem mais do túnel, ou seria de um caminhão mais da ponte, ou alguma situação assim, certo? Então, ó, eu vou escrever aqui ΔS total, que é o ΔS do trem, mais o ΔS do túnel. Vou escrever só tu, tá bom? Beleza? Então, essa é a diferença para esses exercícios aí, tá certo? Você vai ter que entender que a distância total para ele atravessar é o tamanho da coisa que ele tem que atravessar, mais o comprimento do próprio móvel, tá? E é essa distância que vai entrar lá na equação da velocidade média. Tá? Bom, essa distância total eu já sei, fica até fácil calcular, né? Um é 60, o outro é 30. Ô, caneta, vamos lá? Vamos me ajudar? Aí. Qual é o tamanho do trem? 60 metros,
mais qual é o tamanho do túnel? 30 metros. Eita! Quase que eu fiz um 9 ali, é um 3. Então, a distância total, que é o que vai lá na equação da velocidade média, é 90 metros. Tudo bem? Bom, e o que eu tenho mais de informação? Que a travessia se completou em aproximadamente 3 segundos, ou em cerca de 3 segundos. Tá? Então, meu ΔS é igual a 3 segundos. Então, eu li o problema, fiz toda essa interpretação. Então, juntei os meus dados. Eu quero a velocidade média, não vai caber aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr velocidade média. Aí, no final do slide é difícil de escrever, né? Mas a gente tem que pôr aí, em algum lugar que a gente quer encontrar a velocidade média, pontinho de interrogação. E aqui no próximo slide, eu vou pôr para vocês o quê? A equação da velocidade média. É a única equação que nós conhecemos, tá certo? Vamos lá? Então, vamos colocar aqui, ó, Vm é igual a ΔS, lembrando que, no caso desse exercício, o ΔS que vai para a equação é ΔS total. E lembrando que eu quero a velocidade média, eu tenho o ΔS total, que é 90. Eu também tenho o ΔT, que é apenas 3 segundos. Tá legal? Vou colocar aqui, ΔS é 90 metros e o ΔT é 3 segundos. Aqui as unidades de medida estão coerentes, metro e segundo. Eu vou achar a velocidade em metros por segundo. Simples assim. Tudo bem? Tudo bem, meu bem? Então vamos lá. Cada coisinha no seu lugar. A velocidade eu quero. O ΔS eu tenho é 90 e o ΔT é 30. 90 por 30. 90 por 3, aliás, né? 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média desse trem durante essa travessia. Certo, certo, certo. Vamos fazer mais um desse aqui, que é o próximo, é o exercício de número 1. Tem uma diferença aí, né? E a gente já vai discutir ele aqui, já está na tela para vocês. Vamos lá, um caminhão com 22 metros de comprimento viaja com velocidade constante de 72 km por hora e atravessa uma ponte de comprimento desconhecido. Se o mesmo demora 5 segundos para completar a travessia, determine o comprimento da ponte. Bom, então, primeira coisa que a gente sabe que o tamanho do caminhão é 22 metros. Tá? A velocidade dele é constante em km por hora e a travessia demorou 5 segundos. Então, é isso que a gente sabe. Então, a gente sabe quanto tempo o corpo ficou se movendo. O tempo ficou se movendo por 5 segundos. A gente sabe qual é a velocidade desse caminhão aí. É 72 km por hora. Perceba que com isso você pode determinar a distância que ele percorreu. Que não é 22 metros. Tá? Toma cuidado. Você não vai colocar esse 22 na equação. Se você colocar o 22, o 72 e o 5 tudo na equação, você não tem incógnita. O ΔS não é 22. 22 é o tamanho do caminhão. O ΔS é a incógnita da equação. Você vai jogar na equação e descobrir quanto que esse caminhão andou no total. Por quê? Porque a distância total é o tamanho do caminhão mais o da ponte que ele tem que atravessar. Se eu jogo na equação da velocidade média e determino a distância total, bom, se o total é o do caminhão mais o da ponte, se eu subtraio dali o do caminhão, o que sobra? O tamanho da ponte. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então toma cuidado. O nosso ΔS total não é 22 metros, o nosso ΔS total é incógnita. Tá? E depois que eu acho o total, se eu subtrair os 22 metros que é o do caminhão, eu vou descobrir qual é o tamanho da ponte. Bom, a equação é a mesma de sempre, equação da velocidade média. Opa, que estranho, hein? Aqui, a equação da velocidade média. E se eu estou falando de um corpo extenso, então ΔS para mim tem que ser o total. Não vai me pôr 22, já falei isso, né? E o ΔT é o tempo total para ele atravessar também. Beleza? Certo? Bom,
qual é a questão? A questão é as unidades de medida. O tempo está em segundos e a velocidade está em quilômetros por hora. Olha, não faz sentido aqui eu converter esse tempo para hora, né? O que faz sentido é eu converter a velocidade para metro por segundo. Até porque, nesse caso, se eu fazendo isso, eu vou achar a distância em metro por segundo. Aliás, vou achar a distância em metro, né? E aí eu vou poder subtrair do tamanho do caminhão, que é 22 metros. Tá certo? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é converter a velocidade. Converter a velocidade do corpo, tá? Como que eu converto o VM do corpo? VM, né? Então, vimos em aulas anteriores também. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, tem aquele fator de 3,6, tá? O caso aqui, eu tenho em quilômetro por hora e eu quero ir para metro por segundo. Então, eu divido o valor que eu tenho por 3,6. Fazendo essa divisão aí, você vai achar a velocidade em metros por segundo exatamente como sendo 20 metros por segundo. Tudo bem? Então agora eu vou poder jogar na equação da velocidade média. Eu tenho tempo, tenho velocidade, vou calcular a distância, tá? E depois eu vou usar o 22. Então vai ficar assim, ó. Eu vou anotar aqui do lado que a minha velocidade média é 20 metros por segundo, tá? O tempo de travessia foi de 5 segundos. E eu vou encontrar, então, o ΔS. Eita, caneta. Vamos lá. O ΔS total. Tudo bem? Vamos lá. ΔS total. Essa é a minha incógnita. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Tudo isso na equação da velocidade média, que é ΔS por ΔT. Tá? O ΔS é 20. Aliás, o VM é 20, ΔS é quem eu quero, e o T é 5. Tá? O T é 5. Tá legal? Então, eu vou isolar a minha incógnita, mesmo caso lá do exercício número 2, né? A incógnita é o ΔS, eu vou isolar ela, então eu vou mandar o 5 para o outro lado. O ΔS estava dividido pelo 5, então o 20 fica multiplicado pelo 5. E fazendo essa multiplicação, a gente vai achar o ΔS total deste veículo aí como sendo 100 metros, tá? Então, esse é o ΔS total. Tá? Essa ainda não é a resposta final, porque a gente não quer o ΔS total, a gente quer descobrir o tamanho da ponte. Mas o que a gente sabe? A discussão que eu fiz anteriormente. O ΔS total é a soma do tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte. Tá? Então, se esses 100 metros é a soma do tamanho do caminhão mais da ponte. Então, se eu subtraio dali o tamanho do caminhão que eu conheço, o que sobra é o comprimento da ponte. Tá legal? Então, você vai me perguntar, professor, mas eu posso usar uma equação? Tem uma equação que eu posso fazer isso? Até tem, mas você não precisa usar. Qual seria a equação? Aqui eu usei no slide, no exercício anterior, né? O ΔS total é o ΔS do móvel, que nesse caso é um caminhão, mais o ΔS, nesse caso, do POM. Eu vou escrever. ΔS da ponte. Tá? Se você fizer isso aqui, você vai chegar à conclusão óbvia que o tamanho da ponte, ó, isolando ela, o ΔS caminhão vai para o outro lado subtraindo, e fica ΔS total menos ΔS do caminhão, do CAM, claro que vai ser o próprio tamanho da ponte. Agora, você não precisa necessariamente pensar na equação, você pode só pensar organicamente isso aí, né? Eu achei o total, se eu subtraio 22, o que me resta, o que me sobra, é claro que é o tamanho da ponte, tá? Então, não preciso usar essa equação, mas também se quiser, não tem problema nenhum. Tá só mostrado aí que chega a ser óbvio essa questão aí. Tudo bem? Então, você já se ligou nisso, então o total deu 100, menos 22 metros, que era o tamanho do caminhão, o que sobrou?
ΔS da ponte, o tamanho da ponte, o comprimento da ponte, que é precisamente 72 metros. Esse é o tamanho da ponte, tá? Então, esses exercícios de corpo extenso, toma cuidado, tá? Quando você vai... a diferença é o ΔS. O ΔS que tem que ir para a equação é o ΔS total, tá? É o ΔS total. Então, você não pode pôr só o tamanho do caminhão, ou só o tamanho do trem, ou só o tamanho da ponte. Você vai pôr o total. E o que você vai tirar de lá também só pode ser o total. Como nós fizemos esse exercício. Quando eu coloquei velocidade, o tempo total do travessia, eu encontrei um ΔS de 100, que só pode ser o total. Tá? Então, eu subtraí dele o valor do caminhão e aí encontrei o valor da ponte. Dava para fazer isso direto na equação da velocidade média? Dava. Vem cá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês isso como alternativa, como curiosidade. Vamos lá. Eu faria isso então. Veja, você pode escrever que a velocidade média é o ΔS total, não é? Total, dividido pelo tempo total da travessia. Então, mas quem é o ΔS total? O ΔS total é o tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte para esse exercício, né? Pode ser um trem com túnel, um trem com uma ponte, um caminhão com um túnel, enfim. Tá? Tudo isso dividido pelo ΔT. Então, a velocidade você sabe que é 20, ó, o ΔT aqui é 5, o tamanho do caminhão é 22, mais o tamanho da ponte que seria a sua incógnita. Você pode montar assim a equação, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Vai passar o 5 multiplicando e vai dar 100. E depois você vai passar o 22 subtraindo, olha só. Exatamente o que a gente fez. Só que a gente fez separadamente. A gente achou o ΔS total e depois subtraiu da ponte. Aliás, depois subtraiu do caminhão e achou da ponte. Se você quiser fazer assim, de uma vez só, manda ver. Tá? Só toma cuidado aí que tem 2 passos para você isolar a sua incógnita. Então, só toma cuidado aí. Tá? Beleza, gente? Ficamos por aqui. Se você ficou com uma dúvida, você pode reassistir essa aula, não tem problema, é de graça. Volta aí, dá uma olhada no exercício. Valeu, até a próxima.